da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves de Geografia trazendo mais uma aula. Dessa vez a gente vai fazer uma breve revisão do que foi estudado então no último capítulo, quando nós falamos de algumas organizações internacionais, estatais ou não. Tá? Vamos lá então. Bom pessoal, a gente começou falando da que talvez seja a principal organização internacional do mundo, que é a Organização das Nações Unidas, a ONU. E a ONU ela surge inicialmente em 1919, assim que acaba a Primeira Guerra Mundial, com o nome de Liga das Nações. E ela tinha um objetivo bem pragmático. Foi uma guerra muito dura, chamada de a Grande Guerra, e o objetivo dela era: a gente não pode deixar que os ânimos cheguem a um segundo conflito, a uma segunda Grande Guerra. Bom, como a gente já sabe, spoiler da história, ela não funcionou. Então, houve a Segunda Guerra Mundial, que termina em 1945, e daí surge, então, a ONU tal qual nós conhecemos hoje. E a ONU, pessoal, ela continuou com sua proposta de gerenciar alguns conflitos, entretanto, a gente sabe que isso também não funcionou muito bem, porque logo em seguida veio a Guerra Fria, e se não teve um combate entre armas entre Estados Unidos e União Soviética, não foi por ação da ONU. Foi porque eles sabiam que seria uma guerra nuclear e que a própria sobrevivência humana estaria em risco se Estados Unidos e União Soviética usassem todo o seu poder militar. Entretanto, esses países eles fomentaram outros conflitos menores, Guerra da Coreia, Guerra do Golfo, Guerra do Vietnã, Guerra do Afeganistão, e a ONU ela se mostrou incompetente para gerenciar esses projetos, esses conflitos. Porém, eles têm diversas atividades além desse gerenciar conflitos, que são as ações onde eles conseguem maior impacto, que ações humanitárias para a saúde, para a educação, alfabetização, ciência e tecnologia, preservação do patrimônio, ações em conjunto para evitar catástrofes naturais, como eu citei para vocês naquela aula, o terremoto no Haiti. Então, as faces de ação da ONU são diversas. Programa para agricultura. Inclusive, eu não sei se eu comentei naquela aula, mas eu quero fazer um vídeo só com alguns comentários de algumas coisas que estão acontecendo no mundo e que às vezes eu acabo não comentando na aula. A África está sofrendo com uma nuvem de gafanhotos bem grande e isso vai trazer problemas para o abastecimento da África. Então, a FAO, que é um dos braços da ONU para a alimentação, está correndo atrás disso. Então, a gente pode ver que ela atua em várias frentes. Beleza? Vamos para a próxima. A Organização Mundial do Comércio, a OMC, foi criada em 1995 e ela teve como objetivo regularizar o comércio internacional. O que eu quero dizer com regularizar? Ela quis estimular a concorrência entre os países, diminuir barreiras alfandegárias, barreiras protecionistas ou barreiras de taxa. Por quê? Bom, ela surgiu em 1995, já tinha acabado a Guerra Fria. Então, teoricamente, aquele embate ideológico entre capitalismo e socialismo, ele tinha terminado e o capitalismo venceu. Se o capitalismo venceu, o ideal é que todos os países adotem políticas liberais, políticas capitalistas. Então significa o quê? A abertura do comércio de países mais fechados, como os países que compunham a União Soviética ou outros países africanos, inclusive países sul-americanos que tinham uma economia bastante protegida. Então a ideia principal é que esses países se abrissem os seus mercados para o produto vindo do exterior e com isso gerasse uma maior concorrência. Eu comentei com vocês, quando nós temos concorrência, nós temos mais produtos à venda, a gente pode baratear o preço final desse produto, porque o valor vai influenciar se o consumidor compra ou não, e ele vai comprar o mais barato ou às vezes o com melhor qualidade. Então a concorrência ela dá esse leque de possibilidades para o comprador e sobretudo para dinamizar o comércio exterior, para que você tenha mais relações comerciais entre os países. Lembrando, pessoal, a economia
ela necessita que as pessoas estejam consumindo, que as pessoas estejam comprando, para que ela possa produzir. Não adianta você produzir se pessoas não compram. Então, essas barreiras protecionistas, por exemplo, se a China levantar uma barreira protecionista, você está perdendo um mercado de 1 bilhão de pessoas. Se a China e a Índia levantar uma barreira protecionista, você está perdendo um mercado de 2 bilhões de pessoas. Então é um impacto bastante grande. Então, essa é a ideia da Organização Mundial do Comércio. Lembrando, pessoal, que o papel dela recentemente também tem caído no ostracismo, justamente pela adoção de políticas protecionistas por China e Estados Unidos, devido àquela guerra comercial que eu comentei na aula que eu falei sobre isso. Então, podem voltar lá e dar uma conferida. Bom, pessoal, agora G7, G20 e BRICS. O G7 ele surgiu lá na década de 70 e ele unia as principais potências econômicas e industriais da época: Estados Unidos, França, Itália, Alemanha Ocidental, Japão, Reino Unido e Canadá. E ele tinha um objetivo bem específico, que era defender os interesses desses países. E como eu falei, a gente tinha uma outra potência, a União Soviética, entretanto, do outro lado do espectro ideológico, então não se encaixava ali no G7. Com o fim da Guerra Fria, a Rússia, que foi a principal herdeira da União Soviética, ela acaba entrando no G7 e depois ela foi expulsa em 2014, no decreto do Barack Obama, como sanção pela invasão da Crimeia, que eu também comentei no vídeo que eu fiz sobre G7, G8, G20 e BRICS. Tá? Então hoje eles voltaram a ser G7, eles se encontram anualmente para debater os rumos da economia, e é um grupo que sofre eles não têm respaldo do resto do mundo. O que eu quero dizer com isso? Eu comentei com vocês que a Itália, por exemplo, não faz sentido hoje nesse grupo. O Canadá, talvez também não. Você já tem países com economias muito maiores, como a China, como a Coreia do Sul. Entretanto, devido a conflitos ideológicos entre China e Estados Unidos, entre Japão e Coreia do Sul, ou brigas de mercado, esses países eles não foram aceitos, não foram aceitados ou implementados dentro do G7. Então, por isso, nós temos o G20, que ele é um grupo bem mais amplo, com a ideia de você democratizar as opiniões. Então, o G7 é um grupo muito pequeno, muito específico. O G7 ele é um grupo mais diverso, mais pluricultural. Nós temos países desenvolvidos, outros países como a Coreia do Sul e a China fazem parte do G7, países em estágio de desenvolvimento como a Índia, como o Brasil, como a Indonésia, todos eles fazem parte do G20, e países que são potências ou almejam ser potências, mas que não têm tanta representatividade ou não tinha, como por exemplo a Arábia Saudita ou por exemplo o Emirados Árabes, porque todo mundo, eu pergunto algumas coisas para vocês, vocês falam, eu quero ir para Dubai, mas nem sabe qual país fica Dubai. É um país extremamente rico, entretanto não circula, aliás, circula agora no G20 por conta da sua importância na produção de petróleo, mas ele não é um membro efetivo do G20, ele participa das reuniões como membro observador. Bom, vamos lá então. E por fim, vamos falar do BRICS. Lembrando, o BRIC ele começou com uma teoria econômica, como Brasil, Rússia, Índia e China são países que tiveram uma trajetória semelhantes, com exceção da Rússia, que tem esse passado de potência militar, e que depois foi acrescentado a África do Sul. E são países que são em estágio de desenvolvimento, com exceção ali da China, que já alcançou o estágio de potência, mas que eles tiveram um trajeto semelhante. E são países que eles surgem até como modelos para outros países pobres. São países que conseguiram se desenvolver, conseguiram fazer uma indústria nacional, apesar de pequenos. E hoje, o BRICS ele busca um auxílio mútuo, como eu falei para vocês, e citei o exemplo agora há pouco, Índia e China formam um mercado de mais de 2 bilhões de pessoas, então é um mercado muito grande.
e eles buscam expandir a sua influência geopolítica. Então, de um lado, nós temos, por exemplo, o G7, que é um clube dos ricos. Do outro lado, a gente tem o BRICS, que são grupos de países em estágio de desenvolvimento. Então, pensando em vender um produto, um serviço, o Brasil ele vai conseguir vender um serviço para a Alemanha, um país já desenvolvido, um país rico, ou para um país da América Latina, por exemplo. Muito mais fácil para a América Latina. E a América Latina consegue olhar o Brasil com um certo como modelo a ser seguido. Ou a África do Sul para o resto do continente africano, ou a Índia para o resto do continente asiático. Então, ela tem esse viés ideológico também de expandir a sua influência geopolítica para outras áreas, sobretudo para países mais pobres, onde eles conseguem de fato exercer essa influência. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, peço que vocês fiquem em casa. Qualquer dúvida é só me consultar pelos canais de comunicação da Escola Tuiuti, pelo Sistema Delta, pela plataforma Plural. Lembrando, quem não me enviou a prova, por favor, me envie, porque eu preciso fazer essa correção. Um abraço e até mais.